Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quando a gente vai para o Novo Testamento grego, vamos observar que a palavra amor, conforme foi traduzida para o português, tem pelo menos duas expressões no grego koiné. Acontece que, comumente, a gente ouve de púlpito, quando não na escola bíblica dominical, numa alusão ao Novo Testamento, que existem três tipos de palavras no grego para amor: agape, filéu e eros. Acontece que quando a gente vai para o texto na língua original, o grego koiné, vamos constatar que aparece tão somente duas palavras. O primeiro vocábulo, agape, e a segunda, filéu. Uma outra surpresa que você vai ter é que não coloca agape como um amor especial. Vai sempre ser utilizado de uma maneira intercambiável, isto é, como sinônimo. Ora, o escritor, por exemplo, João, vai utilizar filéu e agape, alternando mais como uma questão de estilo literário, para evitar a repetição. Agape, 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 agape. Eu, por exemplo, tenho o hábito de utilizar sinônimos. Se eu falo que eu era pobre, mas paupérrimo, vou até usar uma expressão popular, pobre de maré de si, ninguém vai acreditar. Percebeu que eu utilizei uma expressão mais popular, pobre de maré de si, pobre paupérrimo, ou seja, fiz isso de uma maneira proposital. Os autores no Novo Testamento, eles não fazem distinção. Mas é bom que se diga que nós temos, ainda naquele período koiné, a utilização do outro vocábulo para amor, que é eros, da onde as pessoas vão associar aquele amor, digamos, sexual. Todavia, como eu disse, em o Novo Testamento não consta eros. Mas se a gente reportar ao período anterior, que é o clássico, nós vamos observar que tinha uma outra palavra para amor, storge. Não é à toa que há um escritor, C.S. Lewis, que escreveu sobre os quatro amores: agape, filéu, eros e storge. Acontece que depois, naquele período do Koiné, que foi cerca de 600 anos, 300 antes de Cristo e 300 depois de Cristo, utilizava-se mais os três, e não mais feito uso do storge, embora todo grego conhecia, sabia. Eu, por exemplo, sei de palavras existentes que não são mais comumente utilizadas, mas ainda assim faz parte do dicionário, não necessariamente do meu vocabulário, mas eu tenho conhecimento. Não é que eles desconheciam o storge, eles ficariam perdidos caso alguém fizesse com que eles localizassem em algum material, algum escrito, o termo storge. Mas não era utilizado porque era muito mais enfatizado no período clássico. Aliás, sobre o período clássico, o amor mais nobre era filéu, não o agape. Etimologicamente falando, existe uma certa definição para agape, eros, no caso, filéu, dentro do período clássico, naturalmente, para o Storge. Porém, a gente precisa ver a maneira como cada escritor utilizou o vocábulo. E você vai constatar, lendo a partir do grego koiné, que os autores não fizeram diferenciação de agape para filéu. Estou projetando o texto de Judas, quando diz assim: estes são os escolhidos em vossos. Aqui, na tradução, colocou ágapes, e a gente tem uma mania de falar ágape. Mas acontece que quando a gente vai para o grego koiné,
O que temos em cima do alfa não é um acento que afeta a pronúncia, mas é o que a gente chama de aspiração, neste caso branda, porque não afeta a pronúncia, ou um espírito fraco. De acordo com a gramática, vai estar aspiração ou espírito. A parte onde nós temos o acento, vou aqui deixar destacado H, H e lendo na íntegra, agapas, agapas. Agapas vem do verbo agapau, para você ter uma ideia, porque a palavra no grego koiné é agape e não ágape. Ágape é, na verdade, uma transliteração, que eu posso chamar também de um aportuguesamento do termo agape. Feito esta observação, se encontra na forma plural, porque termina com alfa, iota e sigma, que é o A, I, S, indica, portanto, que não está no singular, e sim no plural. Se fosse traduzido literalmente, seria: estes são os escolhidos em vossos amores. Mas que amores são esses? O amor, como nós comumente associamos ao sentimento, às emoções? Não. Era uma festividade, era uma ocasião especial, chamada Agape. E este evento especialíssimo fazia com que ocorresse um verdadeiro banquete. E a gente compreende isto lendo um pouco mais à frente. Estes são os escolhidos em vossos agapes, isto é, amores, quando se banqueteiam convosco, ou seja, havia um banquete, havia uma ocasião especial que era chamada de agape. Espero que tenha apreciado o grego koiné e que você possa cada vez mais e mais se interessar, bater os olhos no grego e começar a fletar, a paquerar, quem sabe a desejar, anelar. E você pode, naturalmente, aprender o grego do zero neste ano de 2026. Deus abençoe ricamente a sua vida.